Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste e a edição de hoje é super especial. Estamos aqui no Centro-Sul, em Florianópolis, na nossa casa, né? Pertinho do Morro da Cruz, no evento Know-How Experience. O Felipe Trindade e a galera trouxeram um número elevado de pessoas para fazer aqui um networking e a gente tá aqui com o stand, tá ativando a nossa marca e tendo a oportunidade de conversar com os palestrantes, os principais palestrantes que vêm até aqui hoje. Na minha frente, quase que aqui ao meu lado, Guilherme Lippert, cofundador e diretor de marketing de produto da V4 Company. É um prazer conversar contigo, seja muito bem-vindo. E eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder contar um pouquinho talvez da história da V4 aqui e eventualmente até sobre alguns cases, então bora lá, eu tô por você aqui pra você conduzir e a gente conversar um pouquinho mais. Bora, eu tava até conversando aqui com o Guilherme nos bastidores, que já fazia um tempo que a gente queria conversar com a V4, porque enfim, a gente acredita, a gente que trabalha com mídia, marketing, acredita muito no poder do digital, a gente acredita muito em vocês e no que vocês vêm fazendo no mercado há tantos anos, sabe? Então, pra quem não conhece, que eu duvido que quem esteja nos ouvindo não conheça, mas acho importante a gente ter esse contexto pra nivelar, conta um pouquinho pra gente sobre a trajetória de vocês. Boa, então, a V4 tem hoje quase 12 anos de mercado já, então muitas vezes quando a gente vai apresentar a V4, conversar sobre isso, o pessoal se surpreende um pouco, porque a gente deu uma guinada, uma crescida muito acelerada nos últimos anos, mas a V4 já tem 12 anos de mercado, quase 12 anos de mercado, e a gente veio mudando o nosso modelo operacional, o jeito que a gente presta serviço para as empresas, para ajudar elas a vender mais, várias vezes ao longo desses 12 anos. E talvez a principal questão que trouxe o nosso crescimento mais acelerado, né? Teve alguns fatores, eu posso contar essa história completa, mas o principal talvez deles que nos ajudou a dar uma escalada mais eficientemente foi o modelo de franquia. Então o modelo de franquia ele tem aí os seus 6 anos, se não me falha a memória, e esse é o modelo que a gente atua hoje em dia. Então a Matriz, que é da onde eu faço parte, hoje eu sou cofundador, a gente hoje basicamente foca em adquirir novos clientes, a manutenção da marca, né, conseguir fazer com que essa marca continue crescendo, sendo mais relevante no mercado, e a aquisição e treinamento desses franqueados. A gente tem um número cada vez menor de entrada de novos franqueados, a gente é bem seletivo, criterioso, a gente vai segurando esse crescimento, porque todo franqueado novo ele dá um certo trabalho para chegar no mesmo nível, ali no nível médio da rede, vamos dizer assim. Então a gente vem segurando cada vez mais essa aquisição e focando muito em aperfeiçoar a operação desses 260 franqueados que a gente tem pelo Brasil hoje. Então a gente tem isso tudo espalhado pelo Brasil em várias regiões, em todas as regiões basicamente. Certamente em todas as regiões, quase todos os estados a gente já está. E esses 260 franqueados atendem mais ou menos 6 mil empresas hoje. Então são 6 mil clientes, 6 mil CNPJs que a gente atende hoje por todo o Brasil. Tem alguma coisinha fora aí, Estados Unidos, algumas coisas do gênero, mas nosso foco mesmo hoje é no Brasil. E deve ser um desafio muito grande, né? A gente já conversou com algumas franquias aqui, Odontotop, KNN Idiomas, e todos eles encontraram um modelo ali ideal de como replicar aquilo que acontece na matriz para os franqueados e levar essa informação. Porque, claro, eu imagino que vocês tenham que ter um cuidado muito grande com relação à marca, à entrega, é um nome, né, que vocês precisam carregar e transmitir. Conta pra gente um pouquinho desse método de levar aquilo que foi criado na matriz, que vocês idealizaram lá no começo, para esses franqueados. Boa. Na prática, tudo assim, o início, né, o início do processo, quando o franqueado ele adquire ali paga a taxa de franquia, o treinamento, todo esse processo inicial que é bem comum no mundo de franchising, eles primeiro vão ter que passar por um processo de treinamento que leva mais ou menos hoje em dia ele vai de 3 a 6 meses, dependendo ali do nível que o franqueado já chegou, né? Então, a gente tem ali todo um processo de treinamento inicial, que ele é bem padronizado. Tem alguma etapa também de estágio, que a gente fala, que é como se fosse literalmente um estágio mesmo. O franqueado novo, ele entra e ele participa de algumas partes da operação de um outro franqueado, que é um mentor para ele. E todo esse processo de formação, nosso franqueado vai hoje pagar algo na casa de uns 100 mil reais, se não me falha a memória. Então ele vai pagar esse valor e vai passar por esse processo e no final, né, ao longo e principalmente no final tem uma avaliação muito mais profunda, mas ao longo a gente vai avaliando toda a evolução desse franqueado
Então, no final desse processo, se ele for aprovado, aí ele pode sim usar a marca e passar a ter toda a estrutura de franquia ajudando ele, e ele podendo adquirir clientes, pegar clientes que vêm eventualmente pelas nossas campanhas. Mas caso ele não passe, caso ele não seja aprovado, ele basicamente, você ganhou ali o treinamento, você pagou pelo treinamento esse valor e fica por isso. Se você quiser tentar de novo, você paga mais uma vez e passa pelo processo inteiro de novo até ser aprovado. Até hoje, o máximo que o franqueado passa por esse processo é umas 2 vezes. Então, eventualmente, o cara vai lá, passa, fica 3, 6 meses com a gente, ele não passa, ele é reprovado, então ele não pode usar a marca, ele não vira um franqueado da V4. Aí ele vai lá e refaz o processo, aí ele é aprovado, e vários dos franqueados que fizeram esse processo, mesmo tendo que passar 2 vezes, pagar 2 vezes, eles agradecem no final. Pô, faz sentido, claro. Foi muito melhor, porque se eu tivesse entrado antes, teria dado errado, eu teria feito, talvez não tocado os projetos da melhor maneira, né? Então, às vezes até parece meio contra-intuitivo o fato do cara, ter que passar 2 vezes, né? Será que realmente ele deveria ser franqueado? Mas os franqueados ali que aconteceu isso, eles conseguiram performar e hoje estão aí com a gente. Então, esse processo basicamente é uma estrutura de treinamento. A gente tem o Cientista do Marketing, que é o nosso curso, /livro, ele é as 2 coisas, então tem esses 2 formatos aí. Claro que o curso é infinitamente mais profundo. E aí a gente usa esse curso como base e faz todo um acompanhamento ali com mais ou menos 3 aulas por semana com esses franqueados ao longo de 3 meses, mais o estágio, que aí vai variar um pouquinho esse tempo dependendo do franqueado. Mas ele vai durar no máximo 6 meses e aí ele tem essa aprovação toda aí. Se passar, ele vira franqueado, se não, ele tem que refazer. Então é mais ou menos assim que a gente opera hoje. Eu adoro ouvir esse tipo de modelo de negócio para entender como funciona, porque de fato, cada player vai ter um modelo diferente, assim. Mudando um pouco de assunto, aqui no Media Market... Até antes da gente mudar, desculpa, mas claro, só um detalhe ali sobre esse modelo, você comentou das outras franquias, né? Talvez isso seja legal de deixar para a audiência aqui entender um pouquinho da V4, que é o quê? A maior parte das franqueadoras, elas são como se fosse uma distribuição, né? Eu pego lá um modelo que eu tenho aqui de operação e aí eu vou fazer, sei lá, vou fazer aqui uma estética ou algo do gênero e eu vou abrir uma outra unidade que vai estar operando esse mesmo modelo. E essa unidade ela tem que fazer todo o processo. Desde captar os clientes, fazer o atendimento desses clientes, manter esses clientes comprando várias vezes ali ao longo do tempo comigo para que as pessoas voltem e eu consiga crescer a minha receita. Então, cada unidade é como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V da operação completa lá na ponta, numa outra região que a franqueadora não estava atendendo. Talvez o diferencial da V4 é que o nosso franqueado ele foca muito no aspecto operacional. Ele tem também a aquisição, ele tem também ali a possibilidade de estar adquirindo novos clientes, mas a maior parte desses clientes eles vêm através do canal ou de indicação do próprio franqueado. Então, ele tem lá 15, 20 clientes e esses clientes vão indicando novos clientes. Então, é um canal relativamente fácil de controlar, não muito escalável, mas fácil de controlar. E ele também faz outbound, e aí não é todo franqueado que faz, que é ir lá atrás dos clientes, buscar no LinkedIn, sei lá, eventualmente vai nos eventos da região, que nem aqui, por exemplo, a gente está num evento que é um evento de um cliente que tem potenciais prospects para V4. Então, o nosso franqueado, que atende o evento da Know-How, ele tá aqui, tem um stand, e ele fez tudo isso, me chamou, fala, cara, vai lá palestrar, ajuda a gente com conteúdo, e eventualmente algumas dessas pessoas aqui vão virar cliente. Então, eles podem fazer alguns desses formatos também. Mas a maior parte do tempo desse franqueado, ele tá em operacionalizar. Isso até é uma coisa que a gente fala muito pros franqueadores. Eu tava conversando com alguns mais recentemente, eu não vou citar os nomes aqui exatamente para não contar ali as estruturas como que eles trabalham, mas basicamente a maior parte deles deixa tudo na mão do franqueado, e tudo bem, esse é o modelo e ele funciona, não tem nada de errado nisso, mas o que a gente provoca aqui é tentar auxiliar os franqueados, principalmente na parte de aquisição. Então, para você ter uma noção, hoje a V4 investe algo na casa de 1,4, 1,5 milhões de reais por mês em estratégias de aquisição de novos CNPJs, novos clientes, para que os nossos franqueados tenham uma demanda mais fácil para eles. Então a gente pega, gera esses leads e passa para os franqueados. Tem uma estrutura lá que é complexa, ali não vale explicar agora no detalhinho, mas sim, a gente basicamente tipo de qualificação, né, para entender se é o não é qualquer franqueado que pode pegar cada cliente e tal. Tem também um formato ali de compra desses leads que é importante, porque a gente, como a gente está gerando essa demanda e tomando um risco, né, investindo esse 1 milhão e pouco por mês ali para gerar esses leads, os nossos
franqueados, eles podem comprar esses leads e fazer a venda e atender esse cliente depois. Então eu facilito muito a aquisição para ele. Ele não precisa ir lá, ter que fazer campanha, fazer todo o processo. E é o que a gente provoca muitas vezes quando a gente fala com outros franqueadores. Estava conversando com um desses recentemente, que ele tem ali mais ou menos 160 unidades, inclusive é nesse formato tipo estética. E ele falou, pô, o meu franqueado na ponta, ele atende lá as pessoas e ele também contrata uma agência e ele faz esse processo de aquisição de clientes na região. Eu falei, pô, mas você controla isso? Você ajuda ele? Você, sei lá, tem talvez um processo top-down que você faz o investimento e passa leads para ele? Ele falou, não, eu só homologo agências parceiras e ele se vira. E, pô, talvez você poderia pegar o teu fundo de propaganda, que é 2%, geralmente, e investir junto com esse franqueado para ter campanhas no topo aqui, top-down, para gerar demanda para cada um desses franqueados, que é alguma coisa que a gente faz com outras franqueadoras também. Ele ficou, pô, não pensei nisso, interessante. Então, é mais ou menos como o modelo da V4 funciona. Antigamente ele era ainda mais agressivo no aspecto do franqueado só focar mesmo na operação. Hoje ele também, a gente foi abrindo para que eles também possam ter um pouco mais do controle do crescimento deles, que era uma dor que a gente tinha no passado. A gente não deixava o franqueado fazer nada. Tipo, ó, a aquisição é com a gente, você foca 100% na operação. Isso é bom. Porém, alguns dos franqueados, eles já tinham operação muito boa, eles falaram, cara, eu tô com tempo, eu tô de boa e eu quero crescer um pouco mais, me dá um pouquinho mais de liberdade, e aí a gente foi mudando esse modelo e chegou nesse nível que a gente chegou agora. Mas, cara, eu não sou do ramo, mas me parece o sonho que você me entregue leads qualificados para que eu possa só operacionalizar, né? Acredito que pode funcionar bem. Eu tava curiosa para saber, a gente fala muito aqui no Media Market sobre as transformações da mídia e, por consequência, das estratégias de marketing ao longo dos últimos anos. Considerando que vocês estão no mercado aí há 12 anos e que provavelmente tu tava ali desde o dia 1, como que foi esse processo, assim, enquanto testemunha ocular da história? Porque muita coisa mudou, né? Há 12 anos atrás a gente tinha outros veículos, outros meios, até meio que monopolizando a comunicação e o impacto dos usuários. E imagino, em função até da história, como eu já comentei, que vocês também foram muitos propulsores dessa mudança no mercado, né? Participaram ativamente disso. Como que foi esse processo, assim, de 12 anos? Então, assim, ao longo dos anos, até quando eu palestro aqui, a estrutura de palestra que a gente faz, a gente gosta muito de bater no aspecto do processo, muito mais do que numa fonte de tráfego, numa mídia específica. Porque se a gente for pensar numa mídia tradicional, que é algo que a V4 não atua tanto, apesar da gente fazer parte do grupo Dreamers, que tem Artplan, Rock in Rio e tal, um grupo bem tradicional, assim, de agência mesmo. O V4, a gente se posiciona como uma assessoria, não como uma agência, e a gente está dentro de um grupo que tem algumas agências também. Por exemplo, a Artplan, que é uma das maiores agências do Brasil, né? Então a gente tá nesse grupo e eles são mega acostumados a fazer a mídia tradicional. Pô, TV, rádio e todos esses tipos de mídias mais tradicionais. A gente tá muito mais focado no digital. Então a gente vai estar falando de Meta, de Google, desse tipo de plataforma. Não sei nem se eu posso falar todos os nomes aqui, claro, né? Posso? Então vou estar pensando aqui nas mídias principalmente mais focadas no digital. Só que o que a gente gosta de falar, né? A gente é o advogado do processo e não da mídia. Então, por mais que a V4 seja especializada no aspecto do marketing digital, a gente não é míope e ignorante, vamos dizer assim, às outras mídias. A gente chama aqui de radicais do digital. Eu posso, porque eu sou, enquanto CLT, trabalho no departamento digital do Grupo ND. Boa. A gente sabe que eventualmente a gente vai ter vários clientes que vão poder se beneficiar de usar, sei lá, uma eletromídia, de poder fazer uma campanha, sei lá, na televisão, na rádio, enfim, que talvez, como eventualmente esses clientes, geralmente eles têm um budget de marketing mais relevante e eles podem talvez se dar o luxo de fazer uma mídia um pouco mais tradicional, que tem um pouco menos de traqueamento, por exemplo, como o digital, né? Que o grande questão do digital, cara, você consegue traquear e tal, e é verdade, é isso mesmo, por isso que a gente foca no digital, e também o nosso ICP é o cliente ali que vai estar faturando mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 200 por ano, pelo menos, para ele iniciar com a V4. Então, nessa realidade, faz muito mais sentido você começar no digital. Faz muito mais sentido você fazer um Google Search, você fazer uma campanha de Meta, Instagram, TikTok,
LinkedIn, sei lá, que é um pouco mais difícil de dar resultado, mas enfim, isso faz muito mais sentido. Só que conforme você vai crescendo, você vai aumentar o leque de canais. Então, a gente, por mais que não faça esses outros canais, a gente gosta de pensar no processo, que é o método V4 que a gente fala. Então, aqui eu trago na palestra que o método V4 ele é composto por 4 etapas, por acaso, né? Vamos dizer assim, né? quatro etapas. Por acaso, mas não tanto. Por acaso, mas não tanto. Então, a gente sempre fala assim, ó, que primeiramente a gente gosta de fazer um exemplo. Vou trazer o que eu faço numa palestra de 40 minutos, eu vou fazer aqui em 2, talvez. Então, a gente sempre fala assim, que quando você vai abrir uma loja, por exemplo, você tem que pensar primeiro no seu ponto de venda. Pô, onde é que eu vou botar essa loja? E o ponto de venda, ele está relacionado com o primeiro pilar do método V4, que é o tráfego. Então eu preciso saber onde eu vou botar essa loja, porque dependendo de onde eu vou botar, vai ter mais ou menos tráfego, ou vai ter mais ou menos pessoas qualificadas para comprar ali os meus produtos da minha loja. Por isso, naturalmente, que uma loja de bairro geralmente é mais barato o aluguel do que uma loja de shopping. Então essa é a ideia, né? O tráfego. Depois eu tenho que pensar no engajamento, que é como que vai ser essa loja, qual vai ser a vitrine, o que vai ter dentro, qual vai ser o design, layout, enfim, para eu engajar essas pessoas que vão estar passando na frente ou entrando na minha loja. Eu faço esse engajamento, que é o segundo pilar da V4, para que as pessoas comprem, né? Que é o nosso terceiro pilar, que é o pilar de conversão. Então, o pilar de conversão, no offline, eu tô pensando num vendedor, tô pensando no meu checkout ali, né? Meu balcão de vendas, eventualmente botar alguns produtos para upsell e tal, tudo facilitando ali o meu processo de compra, de conversão. E o último pilar, geralmente as pessoas acabam aqui, né, no terceiro pilar. Tem o quarto pilar, que é o pilar de retenção, extremamente relevante, que é se essa pessoa comprou, ela precisa comprar mais vezes de mim, né? Não é só uma vez que essa pessoa vai comprar de mim, exceto os casos ali muito específicos, tipo uma imobiliária ou algo assim que, de fato, beleza. O ticket médio é muito mais alto, essa pessoa vai fazer uma compra na vida, talvez 2, e olhe lá, né? Então, beleza, né? Exceto esses casos muito exceção, na maior parte dos negócios você precisa pensar em retenção também. Isso seria o offline e isso é o esqueleto do processo. Quando a gente faz ele no digital, ele também tem 4 etapas com 2 pequenas diferenças. O tráfego, que é o nosso primeiro pilar, ele se torna aquisição. Então a gente muda ele, a gente não chama mais de tráfego, a gente chama ele de aquisição, porque no digital tudo que a gente tem de plataforma são plataformas que fazem aquisição de público. Então eu posso fazer uma campanha no Meta, no Instagram, o que for, todas as pessoas que estão vendo aqueles posts, curtindo, compartilhando, comentando, enfim, interagindo com aquele post, eles são um público que ainda não comprou, ele está começando a se engajar comigo, mas ele já é um público adquirido. Acessou meu site, eu tenho Pixel. Acessou o meu perfil e está me seguindo, agora eu tenho lá as pessoas que estão me seguindo. Então, tudo são estratégias de aquisição, primeiro pilar. Depois eu vou engajar essas pessoas, segue a mesma coisa. No digital, o meu engajamento está muito mais relacionado com o conteúdo que eu produzo, os stories que eu vou fazer, os reels que eu vou fazer, os vídeos no YouTube que eu vou ter, o blog que eu vou criar. Então, eu vou engajar essas pessoas, para que depois que elas estão adquiridas e engajadas, eu monetize elas. Então a gente muda de conversão para monetização, porque no digital, quando a gente fala conversão, confunde, né? Tem um monte de conversão. Então tem a conversão do lead, tem a conversão do assistir o vídeo, tem a conversão de baixou meu e-book, tem 1 milhão de conversões que eu posso fazer. Então a gente muda para monetização, porque depois que eu adquiro, eu tenho que fazer de tudo para monetizar essa pessoa, e depois de monetizado, eu também continuo retendo. Então aquisição, engajamento, monetização e retenção são os 4 pilares. Esse é o esqueleto de uma estratégia de growth, de crescimento para qualquer empresa. Dentro disso, você vai fazer um monte de coisa. Boa parte delas, no nosso caso, são no digital, mas elas também são podem ser outras estratégias, como uma mídia mais tradicional, uma TV, rádio, enfim. Muito depender dos objetivos que esse cara vai ter, né? Do nível de capilaridade que ele pode atingir também. Porque hoje a gente sabe que uma televisão, por exemplo, aqui no caso da Grande Floripa, vai comunicar para toda a Grande Florianópolis, sabe? Às vezes a pessoa não tem nem capacidade de entrega, logística para tudo isso. E aí, respondendo mais diretamente a pergunta, depois dessa volta gigantesca, mas a gente gosta de aula aqui. Respondendo a tua pergunta ali, que foi mais, como que são essas mudanças ao longo do tempo e tal? Muda muito? Muda muito. Então,
eu já fui lá, fiquei bastante tempo na V4 fazendo gestão de tráfego especificamente, né? Que é o trampo de gerenciar ali mídia, enfim, gerar resultado para o cliente diretamente. Então eu fiz por muito tempo isso, e sempre que você tá trabalhando com essa frente, você sabe que toda hora tem um update, uma atualização, uma mudança. Agora vai ter cookie, não vai ter cookie, agora vai mudar a API de conversão ou vai ser pixel, enfim. Tem um monte de coisa técnica que vai mudando ao longo do tempo. Mas a questão, e o porquê que eu falei tudo que eu falei antes, é que mesmo com essas mudanças que são muito constantes no digital, a essência se mantém. Então, a essência de eu estar adquirindo pessoas, e aí a minha melhor plataforma de aquisição, ao longo de 12 anos, ela mudou. Já foi muito fortemente um YouTube orgânico, ainda dá pra fazer, mas cada vez mais difícil, né? A gente até, no caso da V4, tem, sei lá, uns 70 mil inscritos no YouTube, mas se você for olhar o nosso YouTube hoje, ele tá meio, tipo assim, meio institucional. Se tu olhar o YouTube da V4 3 anos atrás, era conteúdo todos os dias, eu fazendo conteúdo, Denner fazendo conteúdo, um monte de gente fazendo conteúdo lá, que funcionava muito bem. Não que não funcione hoje, mas pra gente não tava valendo tanto o esforço versus retorno. Mas é uma estratégia de aquisição, ela foi mudando. Onde que a gente tá fazendo aquisição mais forte hoje? Reels no Instagram, TikTok. Para uma empresa B2B, TikTok funciona muito bem, tá funcionando. Então, a essência é a mesma, eu ainda tenho que adquirir público, o local que vai mudando ao longo do tempo. Pois eu ia perguntar sobre TikTok agora. Quando a gente recebeu o Peçanha aqui, a gente falava muito... Pra quem não sabe, uma das boas fontes de captação da Rock Content era o próprio blog. E continua sendo. Foi uma das perguntas que eu fiz pro Peçanha, porque bem na época a gente tava falando muito sobre a tiktorização dos jovens e o fato deles usarem o TikTok muito como ferramenta de busca. E aí o Peçanha me disse, Luísa, quando esse cara for pro mercado de trabalho, quando ele for pra universidade, ele vai precisar de uma informação mais aprofundada, mais estruturada, e aí ele não vai poder pesquisar no TikTok. E aí agora tu trouxe esse assunto, eu lembrei dessa nossa conversa, assim. Mas então, de fato, o TikTok é uma boa fonte de captação para vocês? Então, depende do que tu chama de captação. Esse que é o importante. Uma boa fonte de aquisição de público, ela é. Então, um topo de funil, quando eu tô pensando em pegar aquele cara que não me conhece e agora ele passa a me conhecer, aquele cara que nunca ouviu falar da V4 ou, sei lá, mais ou menos já ouviu, mas não tá muito ligado o que a gente faz e tal. Bem topão de funil mesmo, aquele cara baixo nível de consciência, o TikTok é um excelente caminho para que você consiga gerar aquele primeiro momento ali com ele, fazer aquela primeira conexão. Depois tu vai precisar de outras estratégias que são mais profundas. O blog é um excelente exemplo, uma newsletter, né, que tá meio próximo ali do que um blog faz eventualmente. De ter conteúdos um pouco mais profundos, enfim, vai ajudar. Pô, levar ele do TikTok pro Instagram. No Instagram ele vai acompanhar uns stories, vai ver os Reels e vai começar a se aprofundar ou baixar um conteúdo mais rico, enfim. Como aquisição, ele funciona muito bem e é o que está acontecendo, é o que tá acontecendo hoje na V4. A gente está utilizando ele muito bem como aquisição. Não vou lembrar exatamente assim quantos % da nossa mídia hoje está no TikTok, mas se eu fosse fazer um chute, deve estar na casa das centenas de milhares de reais por mês. A gente deve estar gastando. Daqueles um pouquinho mais de 1 milhão que a gente gasta, talvez uns 10, 15% deva ser hoje performance dentro de TikTok para fazer topo de funil. Então, é legal, vale o teste. De novo, nada do que a gente sempre cuida com isso, né? Porque quando a gente fala isso, o cara fala, beleza, tá aqui o corte, agora TikTok é o caminho, vai lá e faz. E hoje é dia 2 de março, né? Assim, de 2024, daqui a um mês e meio, 2, a gente de fato não sabe como que as coisas já vão ter se transformado, com certeza. O próprio custo do TikTok, por exemplo, é uma coisa que vem aumentando, que é natural, né? Quanto mais pessoas vão utilizando, vão anunciando, isso vai ficando mais caro, não deixa de ser um leilão como todas as outras plataformas também são, mas ainda é muito barato. Então isso é um bom insight hoje. Se você tá ouvindo esse podcast aqui, deve sair, sei lá, nos próximos dias, próximas semanas no máximo, né? Se tá ouvindo hoje, ainda tá relativamente barato em comparação com outras mídias, né? Diferente de um Facebook Ads, vai anunciar num Instagram, num Meta Ads como um todo ali, já é um pouco mais caro, ainda também tá barato em relação ao que vai estar no futuro. Sim. Então, hoje é sempre mais barato do que vai estar no futuro na maior parte dessas fontes de tráfego, e o TikTok tá sendo uma que tá barato ainda também. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem tá aqui comigo na bancada, que é relacionada ao que a gente pode esperar do futuro. Já que a gente tá se encaminhando pro fim do episódio, já vou emendá-la. Tá bom. A gente, no início desse podcast, a gente deve estar caminhando pro
vai, no 80º, não sei nem falar, gente. Depois do 90º. 90º, boa, obrigada. A gente tá caminhando pro 90º episódio e logo que a gente começou, a gente se falava muito sobre metaverso. O metaverso tava em alta, era o hype, o Mark Zuckerberg tinha acabado de mudar o nome do Facebook. Agora e tá as nossas esperanças... sendo forçado a mudar ao contrário, né? Voltar atrás. Ele já voltou, já foi novamente e agora toda vez que eu faço essa pergunta, totalmente imparcial a minha pergunta, tá? Mas muitas pessoas... exato. Muitas pessoas falam de IA, porque obviamente a gente não tem muito como fugir disso. Mas considerando o negócio de vocês, assim, o core de vocês, o que tu enxerga que pode ser uma tendência que a gente deveria estar de olho, nós enquanto profissionais de marketing e mídia, no futuro? Boa, eu vou ser bem fora do que tu imaginava. Porque a gente... Claro, AI... Eu vou falar de AI depois, naturalmente, vai ser importante e não pode ser ignorado. Mas talvez pra gente, o que a gente tá vendo hoje na V4, e eu como o cara que tá fazendo os produtos, desenvolvendo os serviços da V4 hoje pros nossos clientes, eu tô sempre olhando o que é aquilo que eu posso pegar hoje pro meu cliente como serviço, que eu vou implementar na empresa dele, ou como uma parceria, enfim, e que eu vou gerar mais resultado para ele. Então esse é meu foco. Meu foco é melhorar o produto da V4 para que dê mais resultado pro meu cliente, para ele ficar mais satisfeito, para que eu consiga cobrar mais e para que eu consiga pegar mais clientes. É isso. Basicamente. Então, basicamente, eu gosto de falar que eu tenho que gerar o máximo possível de valor pro meu cliente e também extrair o máximo possível de valor, tendo uma relação ganha-ganha com esses clientes, que era uma coisa que não deu pra falar aqui, mas a V4 era muito ruim no passado. A gente buscava gerar muito valor, mas não conseguia extrair muito valor, né? Então eu tenho clientes que a gente, sei lá, iniciou lá, o cara faturando 100 mil reais, o cara fatura 5 milhões por mês e eu ganho os meus mesmos 4 mil reais, né? Mas é um outro podcast esse. Mas fica a dica e o aprendizado pra quem tá nos ouvindo, né? Tem que encontrar formas de ser um ganha-ganha. Senão a gente... Claro que o cliente que tá pagando 5 mil reais por mês e eu quintupliquei o faturamento dele, ele pagou por isso. Mas eu devo sempre estar pensando como que eu posso encaixar mais coisas para talvez gerar para gerar mais valor e também ganhar mais dinheiro com isso, porque não é uma ONG, a não ser que você seja uma ONG, tudo bem, mas não é o nosso caso. Únicos. A gente conversa com muitas agências aqui, de todo tipo de agência, não só as focadas em digital, e cara, os modelos de negócio estão mudando muito, assim. Sim, totalmente. Perfeitamente normal. E aí voltando ali, né, eu sou o campeão do TDAH aqui de desfocada dos assuntos, mas o que é o futuro na nossa visão, tá? Uma das coisas que tá muito mal feita, na nossa opinião, hoje, na maior parte das empresas que a gente vê quase nenhuma agência, assim, com poucos players concorrentes ou não, enfim, falando bastante sobre isso. Tem um ou outro que eu consigo pensar aqui que já estão há bastante tempo falando sobre, mas ainda é uma grande oportunidade, é CRM. CRM de marketing especificamente, porque também existe uma baita falta de conhecimento desse conceito do que é CRM, né? CRM, quando tu coloca lá no Google, vai pesquisar um bom CRM, você vai ver várias plataformas que fazem coisas diferentes e a galera não entende muito bem. Então vamos pensar na Salesforce aqui. A Salesforce aqui ela vai ter 3 grandes frentes de trabalho. Ela tem o Salesforce Sales, que é um CRM de vendas. Ela tem o Salesforce Marketing Cloud, que é o CRM de marketing, eu gosto de falar, bem simples, bem para ficar super claro. Tem CRM de vendas, CRM de marketing e CRM de operação/atendimento. Então são essas 3 frentes. Aonde que existe um gap e que ninguém tá falando? CRM de marketing. Então todo mundo já ouviu falar de e-mail marketing, já ouviu falar de jornada, já ouviu falar de bot de atendimento, sei lá, esse tipo de coisa, né? Só que todo mundo faz isso de uma forma muito apartada, sem uma boa estratégia, sem pensar qual que é uma jornada única do meu cliente, da minha empresa ou da empresa do meu cliente especificamente, e quais são todos os canais que eu posso me comunicar com esse cara, quais são os melhores touch points, quais são as melhores formas de conversar com esse cliente para manter uma narrativa e para fazer ele comprar mais vezes do meu cliente ou da minha empresa. Isso não é bem feito hoje em dia. A galera fala, mas eu já faço e-mail marketing. Você faz o quê? Você faz uns disparos. Você faz lá, quando o cara se cadastra, ele recebe o e-mail. Parabéns. Isso é nada dentro de CRM de marketing. Tem que pensar muito mais em jornada e tem que pensar muito mais em jornada multicanal. Então, o cara o e-mail morreu. É muito fácil falar isso, mas e-mail funciona muito bem ainda hoje em dia. Só que se você integrar e-mail, WhatsApp, push notification, app push, outros canais, eventualmente de mídia junto no momento da jornada, tudo isso integrado,
aí você constrói uma jornada muito mais relevante. Isso é algo que eu já desenvolvi aqui como produto para os nossos clientes, a gente está implementando cada vez mais e focando mais nisso, porque gera muito resultado no pilar de retenção, que hoje é muito negligenciado. E sobre AI, extremamente relevante. Tu falar, antes de tu passar para AI, é curioso tu falar sobre isso, porque eu recebo e ouço muito no mercado, hiperpersonalização, estamos caminhando para o futuro da hiperpersonalização. Sim. Mas se você não tiver um CRM de marketing muito bem estruturado, tu vai só ficar querendo, né? Uhum. E as coisas são sempre tratadas de forma muito isolada, ninguém nunca tinha trazido esse ponto. De fato, não esperava. Hiperpersonalização, é colocar o nome da pessoa no e-mail. Nome e sobrenome, hiperpersonalização. Uau, né? Mas, por exemplo, vou te dar aí falando sobre AI, né? Eu sou muito fã, assim, de todas as coisas que estão acontecendo com AI, estou estudando bastante sobre isso, estou usando muito no meu dia a dia, já testei um monte de ferramenta aí que todo mundo já deve ter ouvido falar, ChatGPT, OpenAI, Adapta.org, sei lá, todas essas ferramentas aí que eu vi aparecendo, inclusive esse Adapta aí eu nem conheço os caras, literalmente foi um ad que eu vi e falei, custa R$100, tá bom, vou testar esse negócio aqui, vamos ver no que dá. Então, várias ferramentas que vão surgindo de inteligência artificial, eu sinto que existe um pouquinho de hype, no sentido de, nossa, é muito legal, mas ninguém sabe o que fazer com isso muitas vezes. E existe uma coisinha que tá começando a se formar de tipo, dá pra realmente mudar o jogo em algumas partes do processo aqui. Então, vou dar só um exemplo assim do que a gente tá fazendo na V4, que foi game changer no nosso processo comercial. Então, a gente tem lá todo um caminho, um funil, onde o nosso cliente passa pelas campanhas que eu já comentei, ele gera o seu contato. A partir da geração desse contato, ele vai esperar uma ligação ou um WhatsApp do meu qualificador para a gente entender de fato o que é a empresa dele, o que ele faz, quanto ele fatura, tudo mais, uma qualificação tradicional. Depois dessa qualificação, ele vai para uma reunião de vendas. Nessa reunião de vendas, ele vai entender melhor ainda a gente vai entender melhor ainda o que é a empresa dele e também ofertar os nossos serviços aí, que hoje são vários serviços. Então esse é o nosso processo comercial, bem tradicional, inside sales, quem já ouviu esse termo, tranquilo, todo mundo já ouviu falar sobre isso, não tem nada de muito game changer aqui. Aonde que ganha muita produtividade com inteligência artificial e é bem relativamente fácil de fazer. No início, quando essa pessoa se cadastrou e ela tá esperando um contato, por exemplo, ao invés desse contato ser de um humano, ele pode ser feito por uma inteligência artificial, que é muito mais interessante do que um chatbot. Todo mundo conhece o chatbot, né? Que você recebe uma mensagem, você responde, aí ele te dá outra opção, você escolhe a opção, responde, outra opção. Isso é chatbot, isso não é inteligência artificial, isso é só chatbot. Dá pra fazer isso com inteligência artificial, que aí vira uma conversinha mesmo. Tipo, literalmente natural, você não tem que clicar em nada, não existe os botões, você troca uma ideia com uma, entre aspas aqui, pessoa, nesse caso uma IA, que vai fazer a sua qualificação. Isso a gente já está fazendo na V4 e funciona muito bem e qualifica boa parte dos nossos contatos. Só que você pode falar, não, mas Gui, eu não gosto de chat e eu não faço minha qualificação por WhatsApp. Então eu não posso usar isso. Beleza, descarta essa ideia. Você pode continuar fazendo a sua ligação, literalmente você ligando lá para os seus contatos. Só que essa ligação, se você gravar ela, por exemplo, você não precisa mais anotar tudo que você tem que pegar de informações ali no seu bunch, no seu processo de sales. Você pode só gravar essa reunião, entregar para uma OpenAI, por exemplo, e ela vai transcrever para você. E junto com a mesma ferramenta, você pode pegar de toda uma conversa de qualificação. Isso a gente também faz hoje. Conversas de 30, 40 minutos, 1 hora. A gente transcreve tudo. E com inteligência artificial, essa transcrição já é com IA, e ainda com IA a gente também pega e tira toda a qualificação de dentro dessa conversa de 40 minutos, 1 hora, em segundos. Gente, a alegria do gerente de pré-vendas agora aqui, ao vivo. É isso, dá pra fazer já, hoje em dia a gente já está fazendo isso hoje na V4. Então, o cara faz uma ligação... de produtividade que você tem da tua equipe com isso é... Sabe onde que eu que sugeri isso, eu que estruturei essa parte desse processo lá na V4, assim, pelo menos a ideia, o formato, e aí passei pro time de executar, porque não é a área que eu cuido, né, mas eu trouxe toda a estruturação de como isso deveria ser feito, porque quando eu tava verificando o nosso processo de vendas para entender algumas coisas sobre o produto, que era um outro papo, eu vi que os nossos qualificadores, eu pegava várias reuniões que estavam no nosso Salesforce, e aí eu ia lá olhar o bunch, que é o processo de qualificação, basicamente, e aí tava vazio. Eu ficava,
ué, por que tá vazio esse negócio aqui, né? Aí eu comecei a falava com um qualificador, com outro, falava com o head lá de qualificação. Os caras, não, pô, é que você tá olhando agora é 11h30 e eles ainda não botaram a qualificação daquele lead. Aí eu, mas ele já fez a ligação, como Tá assim ele não botou? Ele tá esperando o quê? Ele, não, é que os caras vão fazendo a ligação, e aí como eles não conseguem anotar durante a ligação, porque eles estão fazendo a ligação, aí eles deixam pra anotar no fim do dia. Aí eles chegam no fim do dia, eles ouvem rapidinho a ligação e anotam o bunch. Eu falei, meu Deus do céu, o cara faz o trabalho 2 vezes. Ele literalmente faz uma ligação e depois ele ouve a ligação, mesmo que seja em 2 vezes, ele ainda vai gastar 20 minutos por ligação pra fazer o bunch no fim do dia. Não faz sentido. Aí a gente colocou esse processo de... Fez a ligação, todas elas são gravadas. Isso automaticamente é enviado para o Whisper, que é a API do ChatGPT. Transcreve isso automaticamente em segundos, literalmente. Depois disso, vai para o processo da OpenAI com o ChatGPT mesmo. E ele faz todo o bunch pra gente. Então, dentro dessa transcrição, ele vai pegando lá... qual o nome da empresa? O que ela faz? Quanto que ela fatura? Quais mídias ela já usou, todo o nosso processo de qualificação em segundos, depois da ligação, uns 2 minutos depois da ligação já tá o bunch pronto pro nosso closer fazer o trabalho. Sensacional. Tu ganha também muita agilidade, né, no contato com esse lead. Porque quando a gente fala assim, eu poderia falar pra vocês aqui sobre fazer copywriting com o ChatGPT. É legal, vai funcionar, mas tipo assim... ganha uma super produtividade, vai ganhar 10, 20% de produtividade. De 10 a 30% de produtividade, um copywriter e um designer, ele consegue ganhar com o ChatGPT. E isso não é fonte vozes da minha cabeça. Isso é o que a gente fez na V4. Então, a gente tem plataformas lá como a Copybase, por exemplo, que a gente utiliza em várias unidades da V4, que os nossos copywriters, eles conseguiram ganhar aí até 30% de produtividade no processo de desenvolvimento de copy deles. Isso é muito legal, funciona também. Então, para mim, a inteligência artificial sim vai estar revolucionando na prática aí vários dos nossos processos. E eu tô vendo, e eu gosto muito da visão da Microsoft nisso, que é o Copilot. Tudo que eles estão fazendo, eles chamam de Copilot. Copilot do Power BI, Copilot do PPT lá, do PowerPoint, enfim. Então, essa visão é muito boa. Você tem que pensar na AI não como um substituto por exemplo, do teu pré-vendas, que é o exemplo que eu dei aqui. Eu não quero substituir o meu pré-vendas. Eu quero fazer que o meu pré-vendas, com o mesmo tempo que ele tem, sem fazer o cara ter um burnout nem nada assim, mas com o mesmo tempo que ele tem, trabalhando a mesma coisa, ele consiga fazer 2 vezes mais trabalho. Essa é a graça. Então não é eu demitir metade do meu time de pré-vendas. Pelo contrário, é eu duplicar o meu time de pré-vendas com as mesmas pessoas utilizando inteligência artificial. Então é menos uma mentalidade de escassez e mais uma mentalidade de eficiência. Sim, sensacional. Bom, lembrando que estamos num evento, por isso a salva de palmas, né? Mas pra gente encerrar, Talvez Guilherme... foi pro meu papo também. Viu? É que foi o timing perfeito, é verdade. Pra gente encerrar, Guilherme, eu sempre gosto de propor pra quem tá aqui do meu lado que eles tragam alguma extensão do nosso papo. Pra quem tá nos ouvindo aqui agora e quer continuar te conhecendo, quer continuar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, onde eles podem encontrar? E aí fica bem à vontade. Pode ser um livro, pode ser um evento presencial, que eu vejo que vocês marcam muita presença. Praticamente todos que a gente tá, eles também estão com stand. Então, onde que a galera pode dar uma continuidade nessa nossa conversa? Boa. Se você chegou até aqui e está nos ouvindo ou nos vendo, que a gente está gravando aqui também, então você gosta de uma conversa um pouco mais técnica, uma conversa um pouco mais nesse formato aqui de marketing e performance mesmo. E se você quer continuar ouvindo esse tipo de coisa, eu recomendo o Roy Hunters, que é o nosso podcast da V4. Então é Roy, R-O-I Hunters, tipo caçadores. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem gravado, tem a gente bota aqui na áudio. Descrição também, facilita pra caramba. Boa, melhor ainda. Então lá a gente vai estar... Ele é um podcast que, assim, 95% do nosso conteúdo ele é sempre técnico nessa profundidade. De AI que a gente falou, eu dei uma palhinha aqui, mas tem um episódio... Não vou lembrar o número, mas não é muito antigo, que a gente tá falando exatamente sobre isso. Todo o processo comercial com inteligência artificial. Bacana. Então, esse tipo de coisa a gente entra mais no detalhe lá, e lá é um bom caminho. Se você quiser conversar comigo diretamente, tem o meu Instagram, @oguilhermelippert. No Instagram eu faço todos os stories ali, é 100% meu, então se você vê uma caixinha, quiser mandar uma direct lá, quem responde sou eu diretamente. E tem, obviamente, a V4, né? Dúvida, né? Nossa, será que foi ele que me respondeu? Não, é. E assim, spoiler alert aí, né? A maior parte dos influenciadores, exceto os caras, sei lá, muito gigantes, geralmente o que acontece é que o feed
que é mais ou menos como acontece na V4. O feed é feito por um time de marketing, geralmente. Então tem lá um copywriter, um designer, enfim. E o Stories é feito pelo próprio cara. A própria pessoa que tá ali cuidando daquele perfil, aquela pessoa que você tá seguindo. E tem a V4 também, que é bem relevante de seguir lá. @V4 Company, muito fácil. Então tem todos esses canais aí pra galera vários quiser pontos conhecer de mais. contato. Nossa, sensacional. Obrigada novamente, Guilherme. Ficou muito bacana o nosso papo. Que bom que a gente conseguiu conversar. Já fazia tempo que a gente se encontrava nos eventos e não dava match nessa agenda. Né? Sensacional, obrigada. Boa. Eu encerro dizendo que você que tá nos ouvindo pode encontrar todos os nossos episódios, vários que eu citei aqui e outros super relevantes em media.market/podcast. Até a próxima terça. Tchau, tchau.